Oi, pessoal. Mais uma tentativa de fazer a aula, tá bom? Agora eu tô fazendo sozinha, porque a gente teve problemas técnicos em relação à internet, eu não sei exatamente o que aconteceu. Então a gente combinou com a turma que eu iria gravar e mandar para vocês, tá? Então eu vou começar de novo. Acho que fica mais organizado assim, tá bom? A gente vai conversar hoje sobre um teórico que vocês, inclusive, foi passado um documentário. Eu acho que seria muito bom se vocês assistissem primeiro o documentário e depois assistissem a aula para já ir somando, né? As contribuições desse autor. Lembrando que esse autor, ele é um dos autores que vai trabalhar a questão da psicogenética. Vocês lembram o que é psicogenética? A gente já estudou isso com outros autores, né, desse curso, né, de desenvolvimento humano. Então, a psicogenética, ele é baseado na dialética. Eu até perguntei para vocês se vocês lembravam que era materialismo dialético. E tanto Piaget, Vygotsky como Vallon, além de outros autores que vocês ainda vão ter a oportunidade de estudar, como Luria e Leontiev, eles ficaram conhecidos como teóricos interacionistas, exatamente por esse processo dialético, né, de eu transformo o universo e o universo me transforma. E a ideia deles é que, a partir daí, a gente compreendesse a gênese do comportamento humano. Uma vez que a gente observa que o sujeito interage com um objeto e, nesse processo, ele constrói e se reconstrói nas suas estruturas cognitivas, né? Então, essas teorias psicogenéticas, elas vão contribuir muito para a educação. Então, são autores que facilmente são muito utilizados na educação, embora, de fato, nunca tivesse sido seus propósitos escrever para a educação. Uma vez que o papel da escola é exatamente propiciar esse desenvolvimento através do pensamento e da capacidade de analisar. Então, vamos conhecer um pouquinho da história de Vallon, né? O Vallon, ele é francês, ele nasce em 1879, a sua formação acadêmica é em filosofia e em medicina, mas ele gosta muito, né, de psicologia e educação. Um ponto importante da biografia de Vallon é o fato dele ter vivido, né, as duas grandes guerras mundiais. Então, ele realmente conheceu o apogeu europeu e como a maior miséria que a Europa já viveu nos últimos anos, né? Vallon também ele vai atuar como médico em instituições psiquiátricas, e no qual ele cuidou em especial de crianças, né, com deficiências neurológicas ou distúrbios de comportamento. Assim, as teorias de Piaget elas vão ser alicerçadas em 4 grandes temas, que é o tema da educação, o tema da psicologia, do materialismo dialético, que eu falei para vocês um pouquinho no início dessa fala, e ele também fez grandes contribuições no Ministério da Educação francês. Até hoje, muito do que Vallon propôs no início da sua, no início não, né, ao longo da sua carreira, propunha mudanças muito específicas na educação. Inclusive, esse é um marcador para o que a gente vai chamar de psicomotricidade. Vocês vão ter a oportunidade de estudar psicomotricidade. A psicomotricidade, ela é uma teoria no qual a gente vai tentar estudar esse homem mais completo, coisa que vocês vão ver que o Vallon já propunha. Vocês vão ter uma disciplina sobre isso. Fez com que a gente colocasse o corpo no centro. Vallon, ele propôs o que a gente vai chamar de psicogênese da pessoa completa. Assim como a gente discutiu ontem na aula sobre a crítica que Maslow fazia a outras abordagens, como, por exemplo, a que via só o social como a fonte mais importante, ou só o inconsciente, ou só o comportamento, Vallon propunha uma teoria que olhasse esse sujeito de uma forma mais completa, valorizando a questão da cognição, que a gente viu em PPB ao longo de todo esse semestre, valorizando a questão do corpo, que a gente vai aprofundar mais essa relação na disciplina de psicomotricidade, e a questão do afeto, né? Uma das grandes revoluções de Vygotsky para a estruturação do desenvolvimento humano é a questão do afeto. Em geral, quando a gente lembra de Vallon, a gente já pensa na questão do afeto e, obviamente, a questão do meio social, já que Vallon também era um autor psicogenético. Vallon, como eu já falei, ele vai fazer grandes contribuições que a gente vai chamar de psicomotricidade. E ele é o primeiro autor a afirmar que o movimento é o primeiro instrumento do psiquismo. Então, as nossas primeiras manifestações, elas vão se dar por meio do movimento. Aí eu lembrei do bebê, né? Ao chorar, a questão das excreções, ao mamar, o bebê está colocando para fora, está externalizando
suas primeiras emoções, sentimentos, sensações. Isso se dá através do movimento e isso vai se repetir ao longo de toda a nossa vida. A gente vai falar hoje sobre a questão da linguagem, mas muito antes da linguagem se desenvolver, ali por volta dos 2, 3 anos de idade, é pelo movimento que a gente se expressa. É pelo movimento que a gente existe. Então, quando a gente entende a questão do recém-nascido, apesar dele não possuir ainda uma consciência, né, de ser um sujeito independente no mundo, a maioria dos bebês, ele se vê ali dependente de um terceiro, né, geralmente da mãe, do pai, de algum cuidador específico. E esse processo de socialização, de inserção no mundo, ele vai se dar a partir desse outro, né? E a partir daí que ele vai tomando consciência de que ele é um ser individual e vai se construindo. Alguns autores vão falar que é em torno dos 9 meses que o bebê percebe que ele não é uma extensão da mãe, que ele é um ser individual, né? Assim, Valon vai trabalhar numa perspectiva não apenas material, concreta da realidade, mas ele vai trazer a questão do afeto, que vai permitir que as crianças se desenvolvam dentro de processos fictícios, né? A criança ela vai poder se desenvolver não só a partir daquilo que é material, mas sim a partir de experiências, né? Como a questão da escrita, como a questão da imaginação, tudo isso são formas que o afeto permite que a gente se desenvolva. Eu me lembrei agora, por exemplo, um exemplo sobre essa questão do afeto que pode ser desenvolvido sem uma questão material. Quando eu era criança, a minha mãe sempre lia para mim, né, livrinhos, e eu lembro que eu chorava, morria de pena do Patinho Feio, por exemplo. Então, a minha mãe ler uma história material, isso me permitiu, isso quando criança, me permitiu refletir uma série de questões, né, como a desigualdade, os maus tratos, embora ainda naquela época não tivesse essa capacidade de racionalizar dessa forma, a criança, ao entrar em contato com essas situações, ela tende ali a fazer reflexões, a ter aprendizagens a partir de instrumentos não concretos, né? Como uma contação de história, uma brincadeira, enfim. Então, Henri Vallon também vai valorizar muito a questão do grupo, né? Para Vallon, o grupo ela vai permitir que a criança tenha novos tipos de relação, ela permita que ela vá tomar consciência dos seus recursos e limitações, dos seus sentimentos, da sua individualidade, passa a ter um conhecimento de si mesma. No grupo, a criança vai colocar, né, os seus desejos, os seus objetivos. Ao mesmo tempo, também a criança vai começar a se diferenciar o seu desejo, ocupando um lugar na estrutura do grupo. Eu lembro muito de Samitiba, que é um autor brasileiro, que ele vai discorrer muito sobre a infância, em especial sobre a adolescência. Tem um livro dele que ele já inicia falando assim, né? Ele vai contar a história de um garoto que está jogando bola. Acho que todo mundo já deve ter passado pelo dono da bola, né? Quando está tendo uma brincadeira, o dono da bola está perdendo, aí ele vai e acaba a brincadeira. Isso é a cara do Kiko, né? Da turma do Chaves. Essas experiências, elas são importantes, né? Para que a criança, num grupo, em conjunto, ela vai vivendo suas frustrações, vai vivendo seus desejos, vai tentando encontrar formas de se articular. E o grupo, ele vai permitir isso, né? Vai permitir que todas essas expressões ocorram. Hoje, é muito mais comum que as crianças brinquem ou se comuniquem através de jogos individuais ou de jogos eletrônicos. E isso vai fazer com que elas percam todas essas experiências de desenvolvimento, de crescimento de afeto. Então, como tudo na vida, as telas, elas podem contribuir sim, né? Podem trazer para a criança uma série de possibilidades, mas o ideal é que ela seja usado com muito cuidado e que não impeça que ela viva outras experiências. Então, em geral, as associações de pediatria pelo mundo, elas indicam ali um tempo, em geral, a partir de anos, cerca de 20 minutos por ano, mas o maior problema das telas, sem dúvida, é o fato de tirar da criança outras possibilidades e outras realidades. O Vallon, ele também vai trabalhar o que a gente chama de conjuntos funcionais. O que seria isso? Né? Para Vallon, o psiquismo, ele é uma unidade que resulta da integração de outros conjuntos, né? Como, por exemplo, a afetividade, o conhecimento da cognição, que a gente já falou, o ato motor e a pessoa.
Então, para Valon, tudo isso precisa estar integrado para que, de fato, esse sujeito se expresse e exista. Lembrando a vocês que a afetividade é a capacidade do ser humano de ser afetado pelo mundo, né? Seja por questões internas ou questões externas. O afeto, tanto ele pode ser negativo, como ele pode ser positivo. E, no geral, esse afeto ele vai ser expressado, né? Através de uma emoção, de um sentimento, de uma paixão. A emoção é caracterizada exatamente pelas expressões, sejam elas corporais, motoras, que podem ou não ser ativadas aí pelo fisiológico. Quem nunca, né? Estava nervoso, ansioso, teve uma dor de barriga, ou então quem está nervoso ou ansioso e acaba desenvolvendo alguma coisa na pele, algum tipo de alergia. Isso são expressões da nossa afetividade, né? Um outro elemento que vai integrar esse conjunto funcional é a necessidade de tentar regular um pouco a potência desses sentimentos, né? Para que os sujeitos possam refletir sobre suas causas, seus motivos, suas consequências. Dessa forma, os sentimentos, eles não são tão viscerais ou corporais como acontece na emoção. Estou tentando diferenciar aqui um pouquinho a diferença de sentimento para emoção, sendo muitas vezes expressado pela linguagem verbal ou não verbal, né? Já a paixão, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ela é apresentada na teoria de Valon como uma capacidade de tornar a emoção silenciosa, o que significa controlá-la. Então, diferente do senso comum, em que a paixão é uma coisa avassaladora, eu não sei se eu já contei para vocês o mito da paixão. Na mitologia grega, o amor se apaixona pela loucura. E quando a loucura começa a perseguir a paixão, então a paixão fica muito triste e fura os olhos. Então Deus ficou com muita raiva da loucura, porque seduziu a paixão e fez ela fazer isso de furar os próprios olhos, e condenou a paixão, a loucura, a guiar a razão, a ser o guia, né? Essa é a história da mitologia, para explicar um pouquinho por que a paixão às vezes é um pouco louca, né? Mas, embora a gente reconheça, assim, para Valon, a paixão é exatamente esse sentimento que pode ser controlado. Ele não é bem essa leitura do senso comum. Um outro conjunto funcional muito importante é o conjunto motor, né? O nosso movimento corporal permite que a gente se expresse pelo mundo. Lembrando a vocês que a nossa fala vai se instalar ali por volta dos 2, 3 anos de idade. Então, até lá, o nosso movimento é que permite essa integração com o mundo. Como a gente já estudou em Piaget, o nosso primeiro contato com o mundo é sensório-motor, é através do contato, através da aproximação, né? E isso faz com que a gente vá se desenvolvendo, primeiramente, de um formato corporal. A gente vai lutando ali contra as leis da gravidade para ficar em pé, vai realizando movimentos voluntários, movimentos também não voluntários. E o nosso corpo, ele vai se desenvolvendo de uma forma que ele vai se comunicando com esse meio, vai fazendo parte, vai interagindo com ele. Um outro conjunto funcional que o Piaget vai destacar é a questão do conjunto cognitivo, que ele vai oferecer as possibilidades para aquisição, manutenção e transformação do conhecimento por meio das imagens, noções, ideias e representações. É bem tudo aquilo que a gente estudou em PPB, né? Todos esses processos que nos permitem nos estruturar como um ser, né? Que nos permite ser singular e, ao mesmo tempo, conseguir se comunicar com os demais. Então, a cognição permite com que a gente consiga reelaborar o passado, fixar e analisar o presente e projetar um futuro. Eu me lembro muito nesse trecho, quando a gente fala de memória, né? Quando o Schiedo falou que nós somos aquilo que conseguimos lembrar. Lembrando que a memória, ele é um processo psicológico básico que ele vai necessitar de todos os outros processos para acontecer. Então, a cognição, ela vai precisar trabalhar integrada para que, de forma, a gente consiga acessar esses processos. Então, assim,
quando a gente integra o afetivo, o cognitivo, o motor e suas inúmeras possibilidades, essas integrações vão explicar, né, esses sujeitos e, de certa forma, a gente não consegue separar, porque nós somos exatamente a integração disso tudo. Então, o Valon vai destacar que uma pessoa saudável é aquela que consegue se desenvolver ao longo desses 3 pilares e consegue manter um equilíbrio entre esses conjuntos funcionais. Uma parte importante da teoria de Valon é fazer emocional, sensório motor e proprioceptivo, personalismo, categorial, a puberdade e a adolescência. Vocês vão ver que em muitos pontos ele conversa com os estágios de Piaget, em alguns pontos ele vai trazer algumas coisas novas, né? O estágio que eu chamo de emocional vai perceber através do mundo. Principalmente vai se dar a partir da sua sensibilidade ou corporal. Geralmente a criança vai chorar, né? Geralmente a criança vai gritar. E nessa fase, a criança está entrando nos primeiros contatos com o mundo. E o ensino e a aprendizagem, ela vai se dar pelo contato corporal, né? Pelo toque. Muito comum, né? A criança coloca tudo na boca. E ela é muito dependente, né? Já no segundo estágio, que a gente chama mais sensório, e de 3 anos de idade, a criança vai desenvolver habilidades importantes na socialização, como fala, a marcha, né, que é a questão do andar, vai começar a reconhecer as pessoas e conhecer o seu próprio mundo interno. Nessa fase, a criança ela é muito voltada para o mundo externo, ela quer conhecer, ela quer bisbilhotar, né? Essa transição do andar, de você sair do engatinhar e passar a se levantar, isso é uma revolução, né? Porque ela passa a enxergar o mundo com outros olhos. Já o terceiro estágio, que a gente vai chamar de estágio personalismo, é caracterizado pela descoberta, né, de si como alguém diferente de outras crianças e adultos. Nessa fase, a criança já vai começar a identificar características bem singulares dela, vai começar a se expressar em falas, né? Nessa etapa, a aprendizagem ela vai acontecer pela oferta de atividades, possibilidades de escolha pela criança, das coisas que ela mais gosta, geralmente é os caracteres. Já o quarto estágio, que a gente vai chamar de estágio categorial, ocorre quando existe uma diferenciação mais consolidada dessa personalidade, né? Porque a criança já vai conseguir explorar, já vai estar andando bem, já vai estar falando bem, ela já vai conseguir explorar o mundo, tanto o mundo interno como o mundo externo, com mais facilidade. Então, nessa fase, a criança já tem um pensamento mais desenvolvido, já permite que ela faça atividades em grupo, que ela consiga classificar, categorizar, ela já consegue ter um pensamento mais abstrato. Nessa etapa, a criança já consegue entender conceitos dos processos da escolarização, geralmente ela já começa a estudar ciências, né? E já existe um pensamento mais lógico por parte da criança. E o estágio, que se inicia ali por volta dos 11 anos, que a gente costuma chamar de pré-adolescência, vai ter como a característica principal a exploração de si mesma, né? A necessidade de buscar uma identidade, expressar questões como quem eu sou, o que eu serei no futuro. Eles já vão buscar ali uma necessidade de conforto, de autoafirmação, né? Eles vão questionar valores e as normas, né? E vão questionar a sociedade como um todo. Nesse período, eles vão se fortalecer principalmente em grupos, eles tendem a andar em bandos ali, né, nessa etapa. O principal recurso de aprendizagem deles é a oposição. Né? Eles precisam desconstruir para começar a construir a sua própria identidade, seus valores e as suas ideias. Né? Então, nesse sentido, o processo de aprendizagem, geralmente nessa etapa da vida, vai se dar por discussões e expressões de diferentes opiniões e ideias. Quando o Vygotsky, o Valon, desculpa, ele vai falar sobre
essa psicogênese do sujeito completo, ele vai falar ali de uma integração entre o organismo e meio. Então, ele vai destacar que o desenvolvimento da pessoa vai se dar a partir da interação de suas características genéticas, típicas da espécie humana, das influências do fator ambiental. Assim como outros autores epigenéticos, ele vai destacar aí a questão genética, né? Inclusive, ele estudou muito também a pessoa com deficiência, a pessoa com algum transtorno. Então, isso fez com que ele ampliasse os seus horizontes para ver que essas pessoas, elas são, de certa forma, uma produção de todas essas características que o cercam. Quando eu falo de integração afetiva, cognitiva, motora, ele trabalha a partir de duas leis, né? A primeira lei é a lei da alternância na predominância dos conjuntos. O que isso quer dizer? Para Vallon, cada estágio de desenvolvimento, você vai ter um predomínio de um conjunto funcional, o corporal, o cognitivo ou o afetivo. Ou seja, então, cada estágio vai ser determinado por um conjunto que vai se tornar mais evidente. Isso não quer dizer que os outros não vão aparecer. Apenas um vai se destacar. E ele também vai falar da alternância de direções. É uma outra lei que para Vallon é muito importante para entender esse processo de desenvolvimento. Que em cada estágio de desenvolvimento há uma alternância de movimentos ou direções com relação ao interesse e necessidades da criança. Dessa forma, essa alternância de direções quando a criança, por exemplo, ela muda a direção do conhecimento para si mesma, ou então quando há um predomínio afetivo, quando ela vai escolher gostar mais de alguns coleguinhas, ou então quando ela vai escolher gostar mais de algum esporte. Essa alternância de direção que geralmente se dá ali em relação aos seus interesses e às suas necessidades. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é o valor da interação social no desenvolvimento, né? Eu imagino que vocês já se perguntaram, né? Para vocês, qual é o valor da interação social? Quais são as características de vocês que vocês percebem que está muito relacionado ao meio que vocês vivem? Né? Qual dessas escolhas de vocês realmente são só de vocês? Ou de fato foi influenciado por algum episódio, por alguma pessoa, por alguma característica da tua comunidade? Quando eu falo, né, dessa interação social, eu não posso deixar de destacar que a idade, ela vai repercutir de uma forma diferente. Quando a gente estuda violência, por exemplo, a gente sabe que uma criança de 3 anos que experiencia uma situação de violência, ela vai ter danos diferentes de uma criança de 6 anos quando experiencia a mesma violência, devido à sua constituição psíquica, devido à forma como entende aquele processo, entende aquele evento. Por isso, é muito importante também que o meio cuide dessas crianças e evite esse tipo de situação, porque o meio é fonte para a constituição da identidade, né, dessa criança. Então, esse meio, ele pode tanto favorecer na construção de conflitos e oposições do sujeito e seu contexto social, como também ele pode trazer uma série de danos para essa criança, né? Então, um outro elemento muito importante quando a gente vai trabalhar as fases do desenvolvimento humano é entender também o conflito infantil. Vocês já devem ter ouvido falar, tem dois termos que são bem comuns quando a gente fala de criança, que é a birra, ou então a chamada adolescência da criança, ali por volta dos 3, 4 anos de idade. É nesse período que começam a surgir os conflitos, né? É aquela criança que se joga no chão, é aquela criança que bota o dedinho assim, diz, não quero, não vou fazer. Então, é muito importante que a gente entenda que esse é um período natural do desenvolvimento e que a gente precisa compreender, a gente como família, a gente como educador, para que a gente possa trabalhar com essa criança de uma forma a desenvolvê-la. Aí você me pergunta, Carla, como é que eu faço isso? Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que teu filho, ele está querendo comer sorvete antes do almoço. Aí ele faz aquele escândalo, ele chora. O que eu tenho que fazer como mãe? Você precisa conversar com ele, deixa ele chorar, né? Deixa ele se estressar. Quando ele estiver mais calmo, você vai conversar com ele, explicar para ele que você entende que ele está chateado, que ele queria muito tomar o sorvete, que sorvete é muito
gostoso, mas que tem um combinado. O combinado é almoça, depois toma sorvete. Porque a gente precisa respeitar as regras, precisa respeitar a forma. Dizer para ele que você entende que ele está chateado, mas que você entende também que ele pode ser que ele não entenda de primeira, mas que a mamãe está fazendo isso porque gosta muito dele. A mamãe está fazendo isso pelo bem dele. Mas, Carla, eu fiz isso uma vez, no outro dia ele fez o mesmo escândalo. Não tem problema. A gente tem que lembrar que a aprendizagem é um processo. Então, é muito importante que a gente acolha esse sofrimento, esse conflito infantil, e vá conversando com ele para que ele consiga estruturar, né, essas aprendizagens que não se dão um passe de mágica, né? Realmente é um processo para essa criança. Entender que essas atitudes de oposição são muito importantes para a constituição da sua identidade, né? E também elas já vão demonstrar ali um pouquinho da necessidade de autonomia. Quando chega esse momento da criança, ela está tentando se encontrar, né? Saber entender os seus desejos, aprender aquele processo que a gente falou no início, que é de controlar, né? É o que seria a paixão para o Valon. É quando a criança está tentando não se deixar ser controlada por uma emoção muito forte, tentar controlá-la. Então, esse é um processo natural que precisa acontecer. Então, o Valon ele vai fazer severas críticas, né, aos processos educacionais que tentem punir as crianças, como deixar de castigo, chamar os pais, quando esse tipo de comportamento acontece, porque ele entende que é um comportamento que faz parte da dinâmica da criança, e que os pais e os professores precisam compreender. Eu estou indicando para vocês um livro que chama Sobrevivência Emocional. Eu sou muito fã dessa autora. Esse livro ele vai exatamente que viveram dramas na infância. Esse livro, essa autoria independente da sua abordagem, da abordagem que vocês vão ter, esse livro vai falar sobre uma questão que é muito, infelizmente, é muito recorrente, né? Que são crianças que passaram por dores, que passaram por traumas. Eu acho que é uma leitura que vale a pena vocês fazerem nas férias. E para Valon, ela faz que ele faz essas críticas ao processo educacional tradicional. O Valon ele vai trazer que as nossas educativas ela não precisa ser repetida, né? Ela não precisa ser assentada, ela não precisa sentar, como se diz? Ela não precisa, para ela se desenvolver, ela não precisa seguir aquela regrinha. Essas fotos que vocês vão ver a partir de agora, essa e outra, é de um clipe do Pink Floyd, que está falando sobre o processo de escolarização. Não lembro agora qual é o nome da música, mas esse clipe ele está questionando, né, esse processo de escolarização, essa escola, essa outra imagem, né, em que a criança ela tem seus movimentos corporais contidos, ela tem que ficar sentada nas cadeiras, enfileiradas, né? Essas escolas que tiram da criança a possibilidade de explorar, tiram da criança a possibilidade de se mexer, de entrar em contato com seus movimentos, de entrar em contato com as coisas. Então, muitas vezes a escola ela passa a ser um lugar de retração do processo motor cognitivo e não de exploração, como deveria ser. Inclusive, ontem, estou lendo um livro do Luiz Felipe Pondé, chama Filosofia para Corajosos, né? E ele estava falando sobre essa questão da escola, né? Como a escola do século XXI, ela está perdida. Por quê? Porque com tudo que a gente tem hoje de material, de conteúdo teórico, de conteúdo neurológico também, a gente sabe como é importante a gente se mexer, como é importante a gente explorar a questão do movimento, como o movimento estrutura o psiquismo, a questão da curiosidade, da criatividade. Apesar de, né, da ciência já ter provado como esses elementos são importantes, a escola continua nesse processo de cadeira. Vocês mesmos na universidade, né, continuam sentadinhos, enfileirados. O professor ainda tem um lugar ali como se fosse um protagonismo. Essa coisa do professor levando conhecimento, essa aula aqui tradicionalíssima que a gente está tendo agora. Então, a escola, a universidade, de certa forma, apesar de todas as informações que a gente tem, a gente ainda replica ali um modelo muito tradicional. E isso não é bom, né? Isso não permite a gente desenvolver todo o nosso potencial. Aí eu volto aqui para essa imagem, essa aqui é uma escola finlandesa. É uma escola finlandesa, né? Eu estava tentando encontrar
Eu tenho uma foto de uma escola finlandesa que as crianças estão sentadas naquelas bolas de pilates, né? Então, assim, tirar as crianças desse lugar enfileirado, tirar as crianças desse lugar sozinhos, solitários, que infelizmente eu acho que vai piorar bastante agora pós-pandemia, né? Eu já vi que algumas escolas americanas estão colocando tipo um plástico entre uma criança e outra, para diminuir ainda mais o contato, né? Então, certamente nós teremos aí, do ponto de vista psicomotor, muitos danos, né, para uma geração que vai crescer aí com medo de vírus e germes e que vai ficar vai explorar cada vez menos o entorno e a si próprio, né? E aos outros, porque a gente também se desenvolve explorando o corpo do outro. Então, esse é um modelo de escola europeia, vocês já devem ter ouvido falar nas escolas finlandesas. E o modelo de lá é principalmente esse modelo mais livre, esse modelo sem avaliações, né? Um modelo que tenta observar a progressão, um modelo que tenta estimular a curiosidade, tenta estimular o trabalho coletivo. É um modelo que o Valon propunha, né, em 1900 e início do século passado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do valor da linguagem. Não sei se vocês lembram que eu falei logo no início dessa discussão que Valon ele fala que o afeto permite com que a gente se desenvolva a partir de coisas que não estão necessariamente presentes. Então, não é só o meu contato com uma garrafa que vai me fazer perceber o que é uma garrafa. A partir do momento que eu adquiro, que a gente vai chamar de linguagem, eu consigo entender uma garrafa porque alguém descreve para mim. Aí eu vou dar o exemplo para vocês de um cearense muito famoso chamado José de Alencar. Acho que vocês já ouviram falar, né? O José de Alencar ele é muito famoso por suas obras e ele é muito famoso também pela sua capacidade de descrever ambientes. Eu não lembro agora qual foi o livro dele que eu li, acho que deve ter sido Iracema, e o Guarani, foram os dois livros dele que eu li. E eu lembro que, acho que as 10 primeiras páginas, ele fica descrevendo a mata, ele fica descrevendo o ambiente, ele descreve os rios, os lagos, né? Um negócio assim bem bonito. E dizem que José de Alencar nunca saiu da sua cidade. Então, ele nunca viu esses ambientes. Ele conseguia descrever ambientes que ele nunca viu e podia fazer com que você, sei lá, que morasse em outro país, que lesse José de Alencar, naquela época que não tinha, né, Instagram, que não tinha Google, essas coisas, permitia com que você conhecesse aquele ambiente através da linguagem. Então, a linguagem, ela permite que a gente expresse o nosso pensamento ao mesmo tempo que a gente está pensando, né? E muitas vezes esse processo, ele é contínuo. Então, a linguagem, ela permitiu que nós, seres humanos, nos conectássemos com coisas que não necessariamente estavam de forma concreta na nossa frente. Então, quando a criança deixa de reagir somente àquilo que se impõe de forma concreta, em relação ao que ela consegue ver, né, naquele momento, se dá pela aquisição da linguagem, vai permitindo que a criança desenvolva a capacidade de representação, permitindo a possibilidade de pensar os fenômenos e objetos, mesmo que eles não estejam lá. Só lembrar da história do patinho feio, né, que eu contei para vocês. Como eu sofria, ficava triste pelo patinho, mesmo que eles não estivessem ali na minha frente. Só pela minha capacidade de imaginar, pela minha capacidade de entrar em contato com esse conteúdo só a partir da linguagem. Então, o desenvolvimento da linguagem, ele vai substituir os objetos de fato, vai oferecer o pensamento, a capacidade de operar a partir de objetos ausentes, né? Então, assim, a gente vai conseguir relacionar esses objetos entre si, permitindo o pensamento operar com elementos passado, presente e futuro. É só vocês lembrarem da aula de pensamento, né? Vocês lembram que a gente falou de juízo, que a gente falou da capacidade de raciocínio? Minto. A gente falou de conceito, depois da capacidade de juízo e depois a gente falou de raciocínio. É bem isso que vai acontecendo para a gente estruturar o nosso pensamento, né? Então, dessa forma, a linguagem é considerada um estágio mais avançado, né? Porque a linguagem, ela entra ali como um substituto da realidade sensório-motora. Lembra daquela época que tudo a criança botava na boca? A criança vai poder entrar em contato com o objeto e necessariamente pegar ou colocar na boca. Isso vai se dar principalmente por brincar de faz de conta, aprender conceitos, organizar seu tempo. Eu trouxe como exemplo aí a própria leitura.
Então, assim, pessoal, a gente pôde perceber um pouquinho sobre quem era Valon. Eu quero que vocês leiam o texto da apostila, tá bom? Qualquer dúvida, a gente pode conversar na próxima semana sobre isso. E mais tarde, e amanhã eu mando para vocês, é bem pequenininho, vai ser só assim, uns 10 minutos, aquela parte do Piaget falando sobre desenho, tá bom? Pois um beijo, desculpa aí qualquer coisa, e até a próxima semana.